Na noite de hoje, nós temos a grata satisfação de ter conosco, na exposição doutrinária da noite de hoje, o nosso irmão Carlos Prado, trabalhador desta seara espírita, um amigo das quartas-feiras, né, Carlos? Estamos aqui a dupla de grupos do estudo sistematizado da doutrina espírita na noite de hoje, ao qual, então, nós rogamos a Deus e a Jesus e a espiritualidade toda a força, toda a inspiração para que possam conduzi-lo da melhor forma possível para nos trazer a mensagem do Cristo, a mensagem dos Espíritos. Que assim seja. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Centro Espírita, a Casa Espírita, na transição planetária. Mas o que é essa transição planetária? Quando que vai acontecer essa transição planetária? Como que vai acontecer essa transição planetária? A nossa curiosidade sobre todos esses assuntos é enorme, né? O nosso, vamos dizer, o nosso codificador, o nosso professor Allan Kardec, ele codificou, ele classificou o nosso planeta como de provas e expiações, como um planeta atrasado. Como que ele tirou essas informações? Espiritualidade amiga, espíritos de luz, irmãos, nós chamamos de irmãos superiores, todos eles orientados por Jesus. Mandaram essas informações para essa codificação que Allan Kardec nos trouxe. E na classificação estamos num planeta atrasado. O nosso planeta já passou por uma transição. O planeta era primitivo, passou para provas e expiações. E agora estamos na nova transição planetária, onde o nosso planeta passará para regeneração. Aí muitos vão perguntar, mas o que é essa regeneração? Como que é esse planeta de regeneração? Nós podemos fazer uma comparação, uma analogia com a casa espírita. Quando nós viemos para o centro espírita, nós viemos desarmados psicologicamente, mentalmente, nós viemos propícios para o bem, para a casa espírita, aonde a maioria estão todos com os pensamentos voltados para o bem, para a sua regeneração, para o seu melhoramento moral. Então podemos fazer essa comparação. Quem tiver essa dúvida, como que é esse planeta, como que vai ser, seria como se nós estivéssemos na casa espírita. Chegamos ali, recebemos um aperto de mão, recebemos um abraço, recebemos um cumprimento e todos se sentem bem, se sentem acolhidos aqui nessa casa. Por que não fazer essa comparação com o planeta de regeneração, aonde a preponderância será do bem? A casa espírita, ela pode nos lembrar um hospital? Sim, pode lembrar o hospital da alma. Não vamos vir aqui com um braço quebrado ou um machucado. Não, eu vou lá no centro espírita que lá vou ficar bem. Não. Sempre a ciência primeiro, a medicina em primeiro lugar. Depois nós viemos aqui, sim, tratar da nossa alma. Então pode nos lembrar um atendimento a todos nós.
como nós estamos sendo atendidos no momento, cada um recebendo o que veio procurar nesse momento. Tranquilidade, paz, calma, onde todos nós aqui, quando chegamos, nós chegamos com boa noite, com licença, posso ajudar. Nós nos sentimos assim na casa espírita. Ela pode lembrar uma escola? Também pode nos lembrar uma escola. Conforme Allan Kardec, nós temos um movimento organizado de estudo, aonde essa conversa de hoje à noite também se inclui. A nossa leitura de livros também se inclui. A prece também faz tudo parte dessa nossa escola. Então, aqui nós podemos considerar também como uma escola. E um educandário que nós temos aqui, que nós vamos sempre ouvir isso, vida após a vida. Não sei se vocês já ouviram também que não existe a morte. Nós temos vida após a vida. E aqui a nossa escola, podemos chamar também de escola moral. Na Revista Espírita de 1863, Kardec escreveu um texto com o título de Período da Luta. E esse texto traz exatamente o que ocorre com todos nós quando adentramos a casa espírita, quando temos esse primeiro contato. Então Kardec colocou ali o primeiro período. Ele colocou o período de curiosidade, referente ao espiritismo, que foi quando houve as mesas girantes, onde tinha muita curiosidade. E nós, quando adentramos a casa espírita, ou quando começamos a conhecer o espiritismo, o que nós temos de curiosidade sobre essa doutrina, né? Quantos querem saber muitas coisas sobre o outro lado, o lado espiritual? E a nossa curiosidade é muita. Então temos esse primeiro período. Kardec escreve também sobre o segundo período. Ele chama de período filosófico, marcado pela aparição do Livro dos Espíritos. Desde esse momento, o Espiritismo tomou um caráter diferente. Foram entrevistos o objetivo e a importância. Nele se auriu a fé e a consolação. E quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, quando nós lemos pela primeira vez, ou quando começamos a estudar o Livro dos Espíritos, não é o nosso período filosófico? Nós não começamos a abrandar aquelas dúvidas do primeiro período? Nós não começamos a esclarecer aquela curiosidade do nosso primeiro período? Então nós também temos o nosso período filosófico, quando nós começamos a ler ou a conhecer o Livro dos Espíritos. Kardec cita o terceiro período. Aí é o período do título que ele colocou, período da luta. Por que ele usou esse título? Por que ele estava conversando sobre esse assunto? Estava nos passando esse assunto? Porque até esse momento Kardec tinha recebido muitas críticas, muitas acusações, e tudo ele chamava de refutava nas revistas espíritas. Ele esclarecia aqueles desentendimentos que falavam sobre o espiritismo. Ele esclarecia todos na revista espírita. Mas nesse período, ele se sentiu bem atingido nesse momento, que ele colocou o nome de Auto de Fé de Barcelona, em 1861. E o que foi esse Auto da Fé de Barcelona? Chegou uma remessa de livros lá em Barcelona, livros espíritas, panfletos espíritas, e foi confiscado. Um aduaneiro chamou um bispo e essa encomenda ficou confiscada.
Foi pagado todas as taxas, foi pagado tudo o que devia, e aí foram retirar os livros. O bispo disse, não, esses livros aqui não entram, e aqui vai ser tomada uma outra atitude. Os livros foram queimados em praça pública. Kardec sentiu muito esse ataque que o Espiritismo sofreu. E essa praça pública era onde executado, vamos dizer, os malfeitores nessa praça pública. Então colocaram os livros lá como malfeitores. Vocês vejam a dificuldade de entender o Espiritismo. As nossas obras que nós viemos aqui falar sempre de amar o próximo, de caridade. E esses livros foram colocados lá como malfeitores e foram queimados. Essa história está na Revista Espírita de 1861 e tem um título lá como Os Restos da Idade Média. Ali ele começa a comentar. E ali conta quando que chegou, quantos livros foram, o horário que foi feito, que queimou, quem que participou. Está tudo lá nessa Revista Espírita com esse título, Os Restos da Idade Média. E por que eu falo nesse período de luta que o Kardec teve? Porque é um alerta para todos nós. Todos nós temos os nossos períodos de luta. Quantas dificuldades para se chegar ao centro espírita. Alguns que saem do serviço cansado, outros que chegam em casa e dá aquela preguiça de vir para o centro espírita, né? Temos nas nossas famílias alguns que perguntam, o que tu vai fazer lá? O que te faz bem lá? Como que tu te sente bem lá? Por que tudo isso? São períodos de lutas para nós. Quarto período. Kardec classificou de período religioso. Sentir, ouvir e se conectar com as orientações de Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Senão nós estamos aqui nesse nosso, vamos dizer, período religioso. Nós estamos aqui professando a nossa fé. Nossa fé em quê? Em Jesus, no nosso Pai, Deus, nos nossos anjos da guarda, na nossa vontade de melhorar. Todos nós estamos nesses períodos. Estamos também nesse nosso período religioso, período da nossa fé. Kardec cita quinto período nesse texto. Ele chama de período intermediário, só esse é o título dele. Consequência natural do precedente, e deixou em branco. Então, se é consequência, vamos ver o que é o sexto e último período que Kardec registra. Será o período da renovação social. E o que nós estamos buscando aqui? Além da nossa curiosidade, além do nosso período filosófico de conhecer o Livro dos Espíritos, os nossos períodos de lutas das nossas dificuldades, o nosso período religioso, nós estamos procurando a nossa renovação social, que ele classificou de sexto e último período. Aqui nós começamos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? É o nosso período de renovação. Podemos nos lembrar aqui das obras psicológicas de Joana de Ângeles, que trata bem desse assunto. Trabalhando para o autoconhecimento. Todos nós trabalhando para nos conhecermos, para aprender como tratar o próximo. Não é aquele próximo que está o dia a dia do nosso lado, não, é todos nós. Nesse período,
nós temos muito, como que eu posso dizer, vaidade, orgulho, tudo sou eu ou tudo é meu. Nós nos tratamos assim. Então nós vamos ter que trabalhar todos esses aspectos nesse 6º e último período. Vamos voltar lá para a nossa transição. O que ia acontecer no ano 2000? Vocês lembram o que ia acontecer no ano 2000? O bug do milênio, o mundo ia acabar, e muitas brincadeiras que tinha sobre o fim do mundo. E o que aconteceu? Continuamos aqui. Teve um vulcão no Chile e as cinzas já estavam na Argentina. E se entrasse um vento ali, ia ser uma catástrofe para o Rio Grande do Sul. Ia dizimar toda a agricultura e a pecuária. O vulcão voltou para o local dele, acabou a ebulição dele. Não aconteceu nada também. Tivemos um tsunami no Oceano Índico, que as imagens são fortíssimas quando a gente olha aquele tsunami. Continuamos aqui. Ocorreu um incidente lá naquele Oceano Índico. E Divaldo Pereira Franco escreveu um livro logo após esse tsunami, com o título Transição Planetária. E ele descreve nesse livro os motivos morais por que aconteceu esse tsunami. Então fica só a lembrança, quem puder ler esse livro, e lá vai estar os motivos morais por que aconteceu esse tsunami. Transição planetária, o médium Divaldo Pereira Franco e o espírito Emanuel Filomeno de Miranda. Nós tivemos a Covid, essa sim, foi o planeta todo o nosso globo bonito, aquele globo azul bonito, todinho o planeta com Covid. Nos assustamos, mas continuamos aqui, todos se recuperando. E não posso deixar de falar também o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Não foi um rio, não foi um município, foi um estado todo atingido. Aqueles que não foram atingidos pelas águas foram atingidos pelas dificuldades que ocorreu. E estamos nos levantando, estamos nos reerguendo. Por que eu estou dizendo tudo, falando esses assuntos? Porque a natureza, ela vai continuar naturalmente. Alguém vai perguntar, como assim natural? A natureza está sendo atingida? Sim, a natureza reage conforme ela é tratada. E agora eu vou ler uma frase do livro do Transição Planetária. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então, para quem espera uma transição com alguma catástrofe, está, vamos dizer, enganado. A transição planetária acontecerá ou se dará pela transformação moral do planeta. E não como a gente espera algum acidente, alguma catástrofe. Não, será pela transformação moral do planeta. Que nós somos considerados ainda como atrasados, é só nós usarmos um pouquinho o nosso pensamento, o que nós temos o dia a dia no nosso pensamento. Se são só pensamentos bons, ou nós temos aqueles pensamentos que nos atrapalham bastante. Quando tivermos
a preponderância, a maioria, pensando no bem, adentraremos a mudança desse planeta para a regeneração. Quando tivermos esses pensamentos bons. Mas não seremos nós, devido à nossa dificuldade ainda de trabalhar como esse sexto período que Allan Kardec nos citou. Está difícil para nós ainda essa transformação. Recebemos as mensagens pela nossa literatura, está reencarnando Pleiades, muitos espíritos superiores intelectualmente e principalmente moralmente, como nós já temos Emmanuel, como já sabemos sobre Joana de Ângeles, como sabemos também São Francisco está reencarnando também para esse auxílio dessa transformação moral. Então esses espíritos vão vir para essa transformação moral. E nós, quando tivermos a oportunidade de reencarnarmos novamente, nós vamos pegar o quê? A maioria com o pensamento no bem, como nós estamos aqui. Quem destoar um pouquinho, vai ter uns 15, uns 18 que vão dizer, calma, presta atenção. E não é assim que nós conseguimos agir lá fora, né? Lá fora nós não conseguimos manter essa sintonia, essa bondade, essa atenção que nós temos todos aqui, do com licença, não é? Então, quando nós tivermos a oportunidade de voltar propensos para nos melhorar, propensos para a bondade, propensos para aceitar o próximo, para conversar, divergir das ideias, sem a agressão, nós estaremos já adentrando nessa mudança que foi nos preparada. Tem na Revista Espírita de 1866, com o título de Instruções dos Espíritos sobre a Regeneração da Humanidade. É longo lá o texto, umas 11 páginas, mas tem tudo detalhado, escrito em 1866. Tudo o que está acontecendo nesse momento, tudo que já é preparado e tudo como pode acontecer para nós nessa transição, nesses momentos que nós queremos melhorar. Quem quiser essas revistas espíritas, a FEB disponibiliza em PDF. Quem não tiver condições de comprar, que é uma coleção é muito cara mesmo, ou quem quiser comprar avulso, está lá em PDF, é só colocar o título do assunto que você quer. Se quiser especificar o ano, pode-se ler todos esses assuntos explicados lá com esse Auto de Fé de Barcelona, como que ocorreu, com essas instruções dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade. Então, que nós estejamos atentos ao nosso comportamento, às nossas atitudes, principalmente o nosso pensamento. Esse sim nós temos que trabalhar. O nosso pensamento. Allan Kardec nos trouxe essa dádiva dessas obras, que muitos de nós queremos estar com Jesus. Quem que não quer estar com Jesus? Quem é que não quer ouvir Jesus? Eu quero sentir Jesus. Ele mandou tudo isso para nós nessas obras que nós chamamos de obras básicas, Pentateuco Espírita. Quando nós começamos a ler, nós estamos conectados com quem nesse momento? Alguns vão dizer, com o anjo da guarda, com o Espírito Superior. Sim, nós estaremos ligados a Jesus quando nós começamos a ler essas obras básicas. Vamos ter em casa esses livros. Vamos ler, vamos estudar, sozinhos mesmo,
complementando com os assuntos que nós ouvimos aqui, tirando dúvidas, venham usar a casa espírita. Converse com o pessoal da casa. Tire as suas dúvidas do que você leu nas obras básicas. Venham conversar com o pessoal da casa. Aproveite esses momentos que nós temos de tranquilidade, que nós estamos propícios para absorver as coisas boas. Que nós possamos receber como um alerta esses assuntos e levarmos para casa um grande abraço e um bom descanso para todos.